Depois de tudo que nós já ouvimos aqui nesse dia, cara, é até uma covardia pregar agora, né? Mas eu acredito que Deus sempre tem mais, né? Esse negócio de ficar na casa de Deus é um negócio muito louco. Se a gente virar à noite aqui, eu posso pregar, o outro pastor subir, pregar, e o outro vir pregar, sempre tem mais. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, não é verdade? Então é um lance que não tem fim. Deus sempre tem mais para nos ensinar, para falar o nosso coração. E a palavra que eu preparei, ela tem tudo a ver com tudo que foi ministrado hoje aqui. Eu acredito que ela liga o fechamento dessa conferência para aquilo que nós precisamos aqui. Eu acredito que essa mensagem será pontual para completar tudo que você ouviu desde o início aqui da manhã até agora. Eu quero falar sobre o nosso lugar de proteção em Deus. Nós recebemos toda a revelação de uma vida com Deus, da nossa responsabilidade no reino, da nossa incumbência, da nossa responsabilidade com as coisas celestiais, manifestando o céu na terra. Mas nós precisamos viver num lugar de proteção. E para isso, nós não precisamos só de oração, nós também precisamos de inteligência para saber lidar com o nosso adversário. Porque o maligno, ele não tem poder para tocar em você, mas ele trabalha com o engano, com a influência através do engano. E é aqui que muitos de nós nos perdemos e saímos do nosso lugar de proteção em Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse. O último livro da Bíblia, o livro das revelações, capítulo de número 2, carta escrita à igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 14. Se você quiser ficar sentadinho aí, pode ficar à vontade, não precisa ficar de pé não. Apocalipse capítulo 2, versículo 14, diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina, em algumas versões, conselhos ou ensinos de Balaão. Vou repetir. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Amém? Até aí. Espírito Santo, nós entregamos nosso coração nas tuas mãos uma vez mais. Me coloco na dependência, Senhor, do Senhor, porque de mim mesmo nada posso fazer. Mas eu acredito, Senhor, no teu cuidado e no teu fluir através dos meus lábios nessa noite, para transmitir ao coração da tua igreja, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte. Por isso, fique à vontade, Jesus. Fala conosco, nos dá entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa carta foi direcionada à igreja de Pérgamo. E a figura que foi usada aqui, chamada Balaão, em algumas, no judaísmo fala-se Bilam. E esse cidadão aqui é responsável por influenciar o povo de Deus com seus conselhos maquiavélicos, trazendo desordem espiritual. E de como forma figurativa, espiritualmente, ele é comparado à corrupção que é infiltrada sobre a igreja de Deus, trazendo sobre a igreja a idolatria e prostituição, que é um dos fatores mais críticos que tem atingido a igreja do Senhor nos nossos dias de hoje. Prostituição e idolatria espiritual. Israel, depois de sair do Egito, se tornou uma nação poderosa na guerra. Eles entraram em Canaã, tomaram posse, as muralhas caíram e
debaixo da bênção de Deus, eles começaram a conquistar muitas nações. E Balaque, o rei de Moabe, ele contrata Balaão, oferecendo muito dinheiro para Balaão, para que Balaão profetizasse contra Israel. Balaque pensou: eu não tenho força na guerra contra Israel. Quando eles subiam nas montanhas para que Balaão profetizasse, eles avistavam Israel como um povo numeroso que não se podia contar. Segundo alguns estudos, 600 mil homens de guerra haviam em Israel. Então, na guerra, Balaque sabia que não podia contra Israel. Então ele queria uma estratégia espiritual, que houvesse uma profecia e colocasse então uma pulga atrás da orelha do povo de Israel, para que então eles se intimidassem, entendendo que Deus estava a favor de Balaque e não a favor de Israel. Então, para isso ele contrata Balaão. Números 22, versículo 6 diz o seguinte: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, porque ele é mais poderoso do que eu. E talvez poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Irmão, Balaão era conhecido como esse cara que quem ele abençoava era abençoado, e quem ele amaldiçoava, ele era amaldiçoado. E por isso Balaque contratou Balaão. Israel estava tomando Canaã, debaixo da promessa de Deus. E como ele não podia vencer Israel, ele contrata Balaão, que por várias vezes tentou profetizar e ele não conseguiu profetizar contra Israel. Ele subiu em 3 montanhas para profetizar e no final das contas acabou abençoando Israel. Números 22, 23, 24 conta essa história, que cada vez que ele levantava a mão para amaldiçoar, Deus tornava a maldição em bênção e ele acabava por abençoando. E Balaque ficava doido com essa situação, porque ele estava pagando Balaão para profetizar. E Balaão, vendo que não podia amaldiçoar, ele teve uma ideia maligna. E essa é a estratégia que o diabo usa para destruir os santos de Deus. A única forma que o diabo tem de destruir aquele que está na presença de Deus, e é sobre isso que eu quero falar, porque se nós estamos alinhados, nós precisamos cuidar do nosso alinhamento com Deus, nós precisamos proteger a nossa vida com Deus, para não permitir que então percamos esse lugar de bênção, de unção de Deus na nossa vida, de aprovação de Deus em nós. E Balaão teve a seguinte ideia. Números capítulo 25, versículo 1. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. E elas convidavam o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Irmãos, as mulheres foram orientadas a se infiltrar no meio de Israel e seduzir o povo de Deus a se prostituir em troca de uma adoração aos seus deuses pagãos. Não era nem em troca de dinheiro, não era uma prostituição paga por moeda, mas era uma prostituição paga por idolatria. E depois das trocas dos prazeres sexuais, elas os convidavam ao sacrifício dos seus deuses. E a ira de Deus se acendeu contra Israel. Balaão estava dizendo o seguinte, versículo 6, versículo 16 diz: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós com enganos, para que vos enganaram com o caso de Peor, no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. O Senhor está dizendo o seguinte: eu ferirei os midianitas porque eles enganaram o meu povo. E é lógico, irmão, que o fato de que a estratégia enganosa do inimigo sobre as nossas vidas não nos isenta da culpa, porque é justamente contra o engano que nós devemos estar preparados e fiéis diante do Senhor.
Mas mais para frente, nós vamos perceber que toda essa mentalidade de engano que imperou sobre Israel veio de Balaão. Números capítulo 31, versículo 16 diz o seguinte: e eis que foram os que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Ou seja, foi Balaão que deu o conselho, dizendo o seguinte: olha, nós não podemos destruir esse povo, nós não podemos amaldiçoar esse povo, porque esse povo é um povo santo. Mas se de alguma forma nós conseguirmos colocar esse povo contra Deus, então eles vão estar debaixo de maldição. Se de alguma forma nós conseguirmos colocar Deus contra esse povo, e a única forma é fazendo com que o povo transgredisse os princípios de Deus, então essa é a estratégia de Balaão, que praticamente é a estratégia maligna de Satanás, traduzindo isso para os dias espirituais. E acredito eu que essa é a exegese do texto lá de Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor fala sobre o conselho de Balaão imperando sobre a igreja. Eu tenho contra ti que permites que o conselho de Balaão se infiltre no meio de vocês, trazendo prostituição e idolatria. Eu acredito que essa é a arma de Satanás contra a igreja, irmãos, porque o diabo não pode tocar naquele que está consagrado no Senhor, aquele que está debaixo de integridade, de obediência, de fidelidade, está protegido em Deus. E a sabedoria de Balaão, irmão, para conseguir com que aqueles homens que antes eram abençoados por Deus e agora recebem a maldição por causa da sua estratégia maligna. Balaão está dizendo mais ou menos isso: nós vamos colocar eles contra Deus, porque se eles caírem em desobediência, Deus vai se colocar contra eles. Os caras, irmãos, que eram intocáveis, agora passam a cair debaixo da ira de Deus por causa do engano. E espiritualmente falando, irmãos, é isso que está sendo tratado em Apocalipse. A Bíblia diz que corrompeu-se a sabedoria de Satanás. Não diz que ela se perdeu, mas ela se corrompeu. Satanás não perdeu a sabedoria, mas ele corrompeu. Ele é muito inteligente para nos destruir. E por isso que nós temos que estar preparados contra isso. E aí eu quero falar sobre motivações, sobre intenções, sobre enxergar a si mesmo, ter uma leitura de si mesmo todos os dias. Porque a única forma de nós não cairmos no engano é nós estarmos alinhados todos os dias com as nossas motivações e as nossas intenções diante do Senhor. Foi falado aqui, e isso foi muito pontual para nós, que nós devemos nos tornar a palavra, que nós devemos nos tornar pessoas ideais. Não fazer, mas ser. E esse ser, querido, implica você estar todos os dias revendo conceitos e revendo valores. Eu disse aqui no fórum que todos nós estamos em transição todos os dias. Até quem já alcançou uma excelência está vivendo num lugar de transição. Porque todos os dias existe alguma coisa que Deus quer ajustar em nós para nos aperfeiçoar, nos tornar melhores, e não só nos tornar melhores, mas também nos proteger contra nós mesmos. Deus usou muito o pastor Ulisses falando sobre isso. O maior inimigo sou eu. Eu sou o meu maior inimigo. E se eu sou o meu maior inimigo, então eu devo ter cuidado com o meu coração. Eu devo ter cuidado com as minhas intenções. Porque vai chegar um momento na sua vida, irmão, que o diabo não vai mais dar pancada em você, não. Ele vai oferecer uma bandeja. Ele vai estender um tapete vermelho para você passar e você começar a se sentir alguém importante. Lembro de Paulo pregando naquela cidade, uma mulher por muitos dias atrás dele dizendo: esses homens que pregam o evangelho são homens santos de Deus, são abençoados por Deus. E o texto diz que todos os dias aquela mulher repetia isso. Eu penso que alguns de nós, no lugar do apóstolo Paulo, talvez abraçaria aquela mulher, tiraria uma foto com ela, uma selfie, agradeceria os elogios,
Mas Paulo tinha uma percepção espiritual do que estava acontecendo naquele momento. Porque muitas vezes, irmãos, o maligno não virá para destruir você com porradas, com enfermidades, com doenças, com perdas, mas ele virá com elogios. Ele virá com fama, com sucesso, para dizer para você que você é o cara. E aí quando você se perde por dentro, pronto, é a estratégia que ele conseguiu para conseguir colocar Deus contra você. E aí você sai do seu lugar de proteção de Deus, você sai do seu lugar de cuidado de Deus. E é isso que Jesus está dizendo aqui na igreja de Pérgamo. A estratégia de Balaão está sendo usada ainda, querido. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 diz: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e são escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Tudo que está lá no Antigo Testamento foi escrito como figura, como modelo do que está acontecendo no fim dos tempos. A mesma dica e a mesma estratégia sagaz de Balaão, que ele usou naqueles dias, está sendo usado nos dias de hoje, para tentar destruir a igreja. Quando você caminha na vontade de Deus, guardando seus princípios, você se torna alguém intocável. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não toca. O maligno não toca, mas espera aí. O que não peca e o que conserva-se a si mesmo, o maligno não toca. Não é ser crente para o maligno não tocar. Não é descer águas do batismo para o maligno não tocar. Não é vir aqui na frente e dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador, pronto, agora eu sou evangélico. Não. É não pecar mais e conservar-se a si mesmo. Caminhar num alinhamento de santificação, caminhar numa vida de integridade, de princípios de Deus na sua vida. O diabo não pode tocar em você. Por isso que a única forma do diabo destruir um santo de Deus, já que ele não pode tocar, é enganar, é nos colocar contra Deus, distorcendo os valores do reino de Deus nas nossas vidas. Quando não há pecado, quando há conservação de si mesmo, quando há santificação, nós nos tornamos intocáveis. Só nos tornamos vulneráveis a partir do pecado na nossa vida, que muitas vezes, na sua maioria, vem de forma de engano. Nenhum santo de Deus peca por livre decisão do pecado. Eu não quero tratar o pecado aqui como uma coisa grosseira, que alguém olhe e diz: eu vou pecar. Eu quero falar do pecado como uma coisa sorrateira que entra sem que você perceba, sem que você veja. Porque nenhum homem de Deus cai no pecado porque quer. Ele foi enganado, ele foi seduzido, ele foi enganado. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Porque senão você vai perder o seu lugar de proteção em Deus. Tremendo Salmo 91. Todo mundo conhece Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas te confiarás, e a sua verdade será o seu escudo, o seu broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás, e contemplarás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo fizeste em ti a minha habitação. Nenhum mal te sucederá. Olha aqui, irmão, só promessa de proteção, de cuidado. Olha o que diz o versículo 16: te farei viver por muitos dias e te mostrarei a minha salvação. Agora olha que interessante, irmãos. Uma das vezes que Balaão tentou amaldiçoar Israel e ele não consegue,
Olha o que ele diz. Números capítulo 23, versículo 19. Ele diz o seguinte, quando ele tenta amaldiçoar, ele não consegue, então ele diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandato para abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito com as forças como de um boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. E nesse tempo se dirá de Jacó, do Deus de Israel, que coisa Deus tem realizado no nosso meio. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: não dá para tocar nesse povo, não dá. Olha o que o Senhor disse para Jó, Jó capítulo 1, versículo 8. No livro de Jó, quando Satanás tenta gesticular com Deus ali por causa da santidade, da vida de integridade de Jó. Deus fala para o diabo o seguinte: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não o cercas com uma sebe? Sebe aqui fala de muro de proteção. E ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos tu abençoaste, o gado tem aumentado sobre a terra. Mas o Senhor estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem. Permita que eu toque nele, para ver se ele não blasfemará contra ti, diante da tua face. Agora eu quero que você se atenha nessa parte aqui, que diz assim: porventura tu o cercaste com uma sebe. Sebe fala de proteção. Zacarias 2,5 diz: o Senhor, eu serei para esse povo como um muro de fogo ao seu redor, e a minha glória estará no meio dele. A ideia de Deus, irmão, é que a igreja viva num lugar protegido, num lugar intocável, onde você não será corrompido. Por isso que eu acredito que essa palavra aqui é pontual para nós finalizarmos, porque nós falamos muito de propósito, mas nós também precisamos guardar a nossa vida para não nos perder do propósito. Nós precisamos proteger aquilo que nós estamos recebendo. Nós precisamos guardar aquilo que nós estamos recebendo do Senhor. E a única pessoa que pode romper esse muro de proteção, cara, é você. Ninguém pode romper esse muro de proteção além de você, com a sua desobediência, com o pecado, com as motivações erradas do seu coração. Você perde esse lugar. E a estratégia de Balaão era fazer com que os santos rompessem esse muro de proteção. E nós somos o único que pode fazer isso. Efésios 6,11, quando Paulo fala sobre o revestimento das armaduras de Deus, ele também fala assim: para que nós não venhamos cair nas ciladas do diabo. Ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque é assim que ele vem, com ciladas. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Esse é o plano dele, querido, buscar a quem ele pode tragar. Por quê? Quem ele pode tragar? Porque tem gente que ele não pode. Então ele busca quem ele pode. E quem é que ele pode? Quem rompeu o seu lugar de proteção. Porque quem se mantém debaixo de fidelidade, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o livra e o protege de todo mal. Isso acontece, irmãos, quando nós quebramos os princípios. Tem muita gente desviada que não sabe que está desviada, sabia?
que está vivendo a quebra de princípios morais de Deus e ainda não se deu conta disso. Eu citei aqui no fórum o caso das viúvas, 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e pior do que o infiel, nunca ponha na lista as viúvas com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Por quê? Porque existia uma lista, eu falei aqui no fórum, que cadastravam as viúvas para receber a ajuda da igreja. Versículo 10. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade. Presta atenção. Se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Versículo 11. Não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem se casar. E aqui o problema não é as viúvas mais novas se casarem, o problema é as viúvas mais novas se deixarem levar pelas paixões carnais em busca de um novo marido, deixando a Cristo. Continuando o texto, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé, e além disso aprendem sempre também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras, ou seja, falando demais, curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, não deem ocasião ao adversário em maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Presta atenção aqui. O texto está dizendo que algumas se desviaram indo atrás de Satanás, seguindo Satanás. Agora, ninguém que segue a Satanás nesse caso aqui está sabendo que está seguindo Satanás. Porque a quebra de princípio, irmão, vem de forma de engano. A pessoa não percebe. Por isso que eu disse que tem muito desviado dentro da igreja. Gente que se perdeu do amor do Senhor pelo engano de Balaão na sua vida. Que anda com sentimento incorreto. Perceba que o fator dessas mulheres estarem desviadas indo após Satanás, na carta de Paulo, era porque elas eram fofoqueiras, porque elas andavam ociosas, porque estavam se deixando levar às paixões carnais. Paulo está dando recomendações às pessoas que não estavam caminhando dentro de um padrão cristão. Estavam na igreja, mas estavam desviadas, porque a Bíblia diz: desviaram-se, indo a Satanás, seguindo a Satanás. O diabo consegue ser seguido sem que a pessoa saiba que está seguindo ele. E isso faz parte do engano de Satanás. Isso faz parte de todo o projeto dele em conseguir seguidores sem que ele perceba. Por isso, irmão, que o diabo não tem medo de igreja grande e muito menos de igreja cheia. Foi falado isso aqui também. Que o diabo tem medo é de gente transformada, de gente moldada por Deus, de gente preparada. Deuteronômio 28 diz que ele virá por um caminho, mas quando ele dá de frente com você, aquele que ouvir a palavra do Senhor, cumprir e obedecer todos os seus mandamentos, quando o diabo dá de frente com você, a Bíblia diz que ele foge por 7 caminhos. Agora vem comigo, como é que alguém foge por 7 caminhos? Tenta me explicar, como que alguém foge por 7 caminhos? Alguém que está perdido, cara, que não sabe para onde está correndo. Alguém que está desesperado, que perdeu o endereço, não sabe nem para onde está indo, que ele já fez 7 caminhos. Você já se perdeu na rua, em algum lugar que você fala, cara, eu já passei por aqui, aí você passa por ali, você dá a volta em São Paulo inteiro. São Paulo é difícil de andar. Você caminhou 7 caminhos, porque você estava perdido. É assim que o diabo fica diante de um crente ungido por Deus, cheio do Espírito Santo, que governa debaixo do Espírito, que está alinhado debaixo de santificação e obediência e pureza. Paulo diz, 2 Coríntios 11:3, temo que assim como a serpente enganou a Eva
com astúcia, também sejam enganados e sejam corrompidos os vossos sentimentos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Paulo estava preocupado com as motivações dos homens. Apocalipse 2:18. Agora é para a igreja de Tiatira. Olha o que ele diz. Isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, que as tuas últimas obras, elas são maiores do que as das primeiras. Mas tenho contra ti, que tolera Jezabel, a mulher que se diz profetiza, que ensina a enganar os servos, para que se prostituem e comam os sacrifícios da idolatria. Dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Preste atenção aqui, irmãos. Eu vou voltar um pouquinho atrás. O Senhor está falando o seguinte: as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, as tuas obras são maiores do que as primeiras. Ou seja, é uma igreja ativa, uma igreja que produz, uma igreja que trabalha, uma igreja que está funcionando. De repente o Senhor diz o seguinte: mas eu tenho contra ti que permite Jezabel enganar. Permites que o engano se infiltre. Você está entendendo? Agora olha o que o Senhor diz a outra igreja, a igreja de Éfeso. Apocalipse 2:2. Conheço, essa igreja era de reino. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Olha só, igreja de reino. Porque só uma igreja que prega a palavra viva consegue desmascarar os falsos. Sofrestes, tivesses paciência, trabalhasses pelo meu nome, não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, se arrepende, pratica as primeiras obras, ou virei a ti e removerei o teu candeeiro. O versículo 2 diz: não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, os mentirosos. Isso aqui mostra que essa igreja aqui era uma igreja de reino, que pregava a verdade, que desmascarava falsos ensinos. Não tinha o que falar da pregação, não tinha o que falar dessa igreja da visão bíblica, não tinha o que falar. Mas ele diz assim: tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste. Irmão, o nosso muro de proteção, ele é violado até quando o nosso amor por Jesus se esfria. E às vezes, a estratégia do maligno é só fazer você se esfriar um pouquinho no seu amor por Jesus. Pronto. Você rompeu o teu muro de proteção, santificação diante de Deus. Se o diabo não pode tocar nos santos, irmão, ele trabalha para trazer engano sobre o coração dos santos, para que você mesmo viole o muro de proteção de Deus, para que você mesmo perca a sede que está aí te protegendo. Por isso, cuidado com aquilo que você escuta, presta atenção, cara, seja muito minucioso no que você escuta. Como o Ulisses disse, nós precisamos andar aqui numa linha fina com Deus, para não perder aquilo que nós temos. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém roube a tua coroa. Paulo diz em 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra em tempo e em fora de tempo, redargua, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, e os homens terão comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, se desviarão dos ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso aqui está acontecendo, meu irmão. Porque muita gente está caindo no engano da serpente.
Lembra da serpente? Serpente que enganou Eva, lá no jardim. Porque tu não come do fruto? Não, porque Deus proibiu. Não, mas você sabe por que ele proibiu? Porque ele falou que se eu comer eu vou morrer. Não é nada não. Imagina. Olha o engano. E se você comer, você vai ter conhecimento de Deus, vai saber todas as coisas. Come. Engano. Por isso Tiago 1,4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis a vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. A única forma de Deus se voltar contra você e se tornar seu inimigo é quando você abraça um mundão, meu irmão, e a sua concupiscência. Ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, que o Espírito que está em nós sente ciúmes. O Espírito tem ciúmes. E aqui vai uma recomendação para quem já quebrou o princípio. Versículo 7. Sujeitando, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele vos chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Pastor, eu sei como é esse negócio. Tem pessoa que chega para mim e diz: eu estou numa guerra terrível, pastor, contra a carne. Eu preciso entrar em oração de guerra. Tem gente que fala de oração de guerra. Tem um povo aí que tem uma mentalidade sobre intercessão, que fala que da intercessão como guerra. Oração, ela é a própria guerra, irmãos. A oração é a nossa guerra, é o nosso campo de batalha. Deus nos protege quando nós estamos santificados. Você não precisa lutar contra o diabo. Você não precisa bater no cão. Já viu que as pessoas expulsando demônio, parece que está segurando o demônio mesmo. Tá? A pessoa que está possessa, coitado, o pastor segura o cabelo da mulher. Segura o cabelo do rapaz, depois a pessoa que depois que o demônio sai, fica com dor de cabeça, tanto que puxou o cabelo. Nossa luta não é contra a pessoa, irmão. Não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade. E aqui você luta se mantendo santo. Você não luta contra o diabo, você luta para se manter santo. Enquanto você estiver santo, acabou, cara. Você é um vencedor invicto. O diabo não tem poder contra você. Se a sua vida está alinhada com Deus, se você está se mantendo num lugar de pureza, de santificação na sua vida, ele não tem poder para te tocar. Você tem todas as suas batalhas vencidas. O Deus de paz esmagará Satanás. O Deus de paz esmagará Satanás. Pastor, mas a Bíblia não diz que o jejum expulsa demônio, porque tem certas castas de demônio que só sai com jejum e oração, não tem que jejuar. Não, o jejum não é propriamente para expulsar demônio, mas o jejum é a causa que me santifica. Eu jejuo para me santificar, não para expulsar demônio. E quando eu estou santificado, o demônio sai. O demônio não sai por causa do meu jejum, ele sai porque eu estou santo. E a verdadeira santificação é aquela que alinha com Deus as minhas motivações. As armaduras de Efésios, capítulo 6, versículo 10, é uma conduta de vida. As armaduras de Deus é uma conduta de vida. Lá fala do escudo da fé, da espada que é a palavra, do capacete da salvação, ou seja, uma mentalidade em Cristo, um entendimento em Cristo, o sapato do Evangelho. Agora fala do id,
Fala do cinturão da verdade, da integridade que nós precisamos expressar. Lá fala da couraça da justiça, e agora a justiça fala de princípios de Deus. Ou seja, tudo isso é atribuído a uma conduta de vida. Sabe quando eu estou armado até os dentes contra o inferno? Quando eu estou debaixo de uma conduta íntegra diante de Deus. Quando eu estou debaixo dos princípios de justiça, de verdade. Quando eu estou cumprindo o ID. Quando eu estou com a mente protegida, vivendo o avivamento que se renova na mente, que transforma a mente. Aí o versículo 18 diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Aqui eu estou na guerra. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso com perseverança. Aleluia. Irmão, você não tem autoridade na guerra sem uma conduta de vida. Sem armadura, você não tem autoridade na guerra. Você já viu alguém tentar expulsar um demônio e passar vergonha? Já viu? E a pessoa tomar pau do diabo? Paulo eu sei quem é. Você e pau neles. Mas eles não usaram o nome de Jesus, pastor? O nome de Jesus não é para ser usado, querido. A vida de Jesus precisa ser a essência em você. Não adianta falar para o demônio em nome de Jesus, se Jesus que você está pregando não é compatível com a vida que você está vivendo. Por isso que é uma conduta de vida as armaduras espirituais. Você está vestindo armaduras espirituais quando você está caminhando debaixo de integridade com Deus. Você não precisa nem falar o nome de Jesus que o diabo sai. Porque o Jesus vivo em você, o Cristo manifesto em você, ele é manifesto no seu caráter, ele é manifesto na expressão da sua vida, no seu viver. E aí quando Paulo diz aqui, João, 1 João 2,3 ele diz: nisto sabemos que conhecemos, se guardamos ou não os seus mandamentos. Aí Paulo dá um exemplo de que você não caia nas maquinações do diabo. 2 Coríntios 2,10 ele diz: e a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado. Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios: por amor de vós fiz na presença de Cristo, para que não sejam vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ou seja, não ignoramos a sua maneira de agir, o seu engano. Paulo está dizendo assim: eu perdoo você, irmão, não está liberado. Por quê? Porque se eu não perdoar, eu vou cair na cilada do engano do diabo. E eu já conheço o tinhoso, que ele é muito esperto, mas eu sou mais esperto. Em outras palavras, ele está dizendo: nós estamos mais espertos que o diabo, e eu não vou guardar mágoa nem rancor daquele que me feriu. Então já estou liberando logo para o perdão, para que ele não use isso para romper o meu muro de proteção. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero dizer para você que existe um lugar intocável que você pode viver em santificação. A queda de um homem ou de uma mulher, muitas vezes é um processo, querido. Ele vem acontecendo em partes na vida dessa pessoa. Está sempre ligado ao prazer. Está sempre ligado ao prazer, porque é sempre isso que o diabo vai oferecer para te desviar do propósito de Deus. Prazer. Por isso muitos homens de Deus se perderam e nem perceberam que se perderam. Porque foram alimentados pela fama, o engano da fama, pela prosperidade do aplauso. Muitos estão como Éfeso, irmão. Tem uma palavra de reino. Põe à prova os falsos.
mas caiu no engano do seu próprio coração, se perdeu do primeiro amor. Já não ativa mais o primeiro amor, porque foi substituído pelo seu próprio sucesso, pela sua própria prosperidade. E eu tenho percebido muitos homens de Deus nesse tempo de prosperidade ministerial, homens de reino como Éfeso, que deixaram alguns princípios, que mudaram até alguns discursos, não querem mais ser ofensivos na mensagem, mas a sua preocupação não é com a igreja, é com as alianças que envolvem as mídias, alianças que fortalecem a boa fama. Homens que se deixaram enganar pela doutrina de Balaão. Homens que, como Balaão, passaram a amar o prêmio, como diz lá em Hebreus. Balaão amou mais o prêmio. E eu disse para o Senhor, se um dia na minha vida o Senhor decidir me colocar em evidência, que Ele me ajude a enxergar as motivações do meu coração, ou que Ele não permita o crescimento ministerial na minha vida, para que eu não tenha agenda aberta para as multinacionais e agenda fechada para as igrejas pequenininhas, para que eu não faça acepção de pessoas. Irmãos, a imaturidade tem levado muito engano através das mídias sociais, do mundo da fama. E nós que pregamos o reino de Deus, irmãos, nós que pregamos o reino de Deus, nós estamos vendo muita gente caminhando por esse caminho, de se perder. Mas a pergunta é, de que reino sois? Lembra quando os discípulos disseram, Senhor, taca fogo naqueles caras, porque eles não nos receberam bem. Quando Jesus entrou em Samaria, Ele foi rejeitado, irmãos. E o pensamento dos discípulos era o seguinte: mata todo mundo, faz como Elias, manda fogo. Sabe qual foi a pergunta de Jesus para eles? De que espírito sois? Sabe qual é a minha pergunta para nós, igreja, nos dias de hoje? De que reino sois? São Paulo pelo reino, mas a pergunta é, de que reino sois? Porque o rei dos reis, o rei, ele não tinha nem beleza para ser desejado. O rei nasceu numa manjedoura. O rei montava um jumentinho. O rei disse que veio para servir e não para ser servido. O rei, ele lavava os pés dos seus discípulos. O rei sabia valorizar todos os seres humanos. O rei não era imparcial pela posição social das pessoas. O rei não desejava ser divulgado. Todas as vezes que ele fazia um milagre, ele pedia que houvesse segredo. Fala, não conte para ninguém. Não entres na aldeia. Vá até o sacerdote apenas. Ele não queria a exploração da sua imagem, porque ele tinha uma motivação pura. Eu dei todo esse enredo para chegar aqui, ó. Porque é nessa linha fina que nós devemos nos guardar, irmãos. Se Deus vai fazer um avivamento na nossa geração, nós não podemos nos perder. Nós não podemos nos perder. Eu concordo plenamente, como o apóstolo Luiz, que é meu pastor, que me influenciou, que tocou minha vida. Esse final de semana eu vou pregar num congresso lá em Ilhéus, que é de ingresso, é bilhetado. Eu falei para a Cíntia, porque nós também não concordamos. Eu vou, mas eu não vou aceitar a oferta, porque se eu aceito pregar, eu não posso aceitar o dinheiro corrupto. Não é um dinheiro santo para a minha vida, porque senão eu vou perder a autoridade para falar disso depois. Você está entendendo, irmãos? Nós precisamos guardar
nosso coração em todo momento, em todo instante. Porque de uma forma muito sorrateira, Balaão entra e você perde um muro de proteção, cara. E aquilo que Deus está fazendo de bom na sua vida pode ser destruído simplesmente porque você rompeu o seu lugar de santificação diante de Deus. A nossa natureza tem essa facilidade, irmãos, de sair fora, de tocar fogo em quem discorda da gente, de destruir qualquer pessoa que se coloca na oposição. Por isso Jesus perguntou: de que espírito sois? A doutrina de Balaão continua enganando muitos santos, e eles não estão se percebendo, estão se prostituindo. Quantas pessoas, irmãos, prostituindo a igreja, pagando artistas, pagando pregadores, com dinheiro do dízimo, da oferta. Isso é prostituição. Eu ouvi o meu pastor dizer isso, que são cafetões. Eu oro para que Deus levante novos Luteros. Não é para bater na igreja, não, é para acordar a igreja, para despertar a igreja. Se tem uma coisa que Jesus não tinha paciência, irmão, era com hipocrisia de gente religiosa, gente que queria tocar na igreja. Com o pecador, Jesus tinha paciência. Ele entrava na casa da prostituta, ele entrava na casa do político corrupto, do publicano, do cobrador de imposto. Ele tinha misericórdia, tinha paciência com cada tipo de pecado diferente. Mas quando se tratava de um religioso, aquele que tocava na igreja com a intenção errada, eu ouvi meu pastor dizer: quando tocava no Jesus homem, ele era cordeiro, mas quando tocava no manto, na igreja, ele era leão. E essa é a igreja do reino, irmão, que vai guardar o seu coração e não vai permitir que a doutrina de Balaão nos leve à prostituição e à idolatria. Prostituição e idolatria espiritual. Fica de pé comigo. Nós só temos uma coisa a fazer agora: dizer: Deus, guarda meu coração. Foi um dia cheio de princípios estabelecidos em nossas vidas, mas agora você tem que dizer: Senhor, guarda o meu coração, me ensina a ter uma leitura das minhas motivações, me ensina a me ver, a me enxergar, não me deixe confundido. Faça como Davi, vai para a presença de Deus e dizer: Senhor, me mostra o mal que está em mim. Ou faça como Jó, diga: Deus, pesa-me na tua balança, pesa-me na tua balança. Feche os teus olhos. O pessoal do louvor vai preparar uma adoração aqui. Espírito Santo, nós nos entregamos totalmente, Senhor, a teu governo, Pai. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos em todo o tempo. Alinha o nosso espírito com o seu espírito todos os dias, Senhor. Faça-nos enxergar, Senhor, o que precisamos enxergar para não nos perder. Nós não somos a igreja das mídias sociais. Não somos a igreja, Senhor, gospel. Nós somos a igreja de Cristo, Senhor. Nós só queremos agradar o teu coração, Pai. Não nos permita nos perder com o engano de Balaão, Senhor. Oh, Pai, livra a tua igreja. Eu também levanto uma intercessão pela tua igreja que se tornou idólatra, que tem se prostituído, Senhor, com as motivações erradas do seu coração, Pai. Eu profetizo um novo tempo sobre a tua igreja, Senhor. Levanta homens e mulheres de Deus, Senhor, com um coração purificado, limpo, Senhor, lavado. Que nós possamos alcançar esse lugar de prosperidade, de excelência, sem corromper-se, Senhor, sem nos perder, Senhor. Oh, Espírito Santo,
Em nome de Jesus, nós nos rendemos, Senhor, diante da Tua presença nessa noite. Nós nos rendemos diante da Tua presença nessa noite. Toma as nossas vidas, Senhor. Toma os nossos corações, Pai. Guarda-nos como a menina dos Teus olhos. Protege-nos, Pai. Abba. Vem, Abba. Vem, Abba. Eu vejo profetas, evangelistas, pastores, mestres e apóstolos neste lugar. Alinha-nos, Deus. Alinha-nos, Deus.